Solicito a vereadora Rose Frigeri que acompanhe o representante da Diocese de Caxias do Sul até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, de justificar que o padre Leonardo Pereira, em função de saúde de sua irmã, que está bastante doente, está em Porto Alegre, não pôde estar presente, por isso me delegou para falar em nome da Comissão Diocesana Permanente da Campanha da Fraternidade. Então, excelentíssimos senhores vereadoras e vereadoras da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a Igreja Católica está celebrando o ano jubilar ordinário, recordando os 2025 anos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O ano jubilar, também chamado Ano Santo, é um período especial de reconciliação com Deus, com os irmãos e irmãs e com toda a criação. É, portanto, um tempo de conversão e perdão. Estamos iniciando o tempo da Quaresma, em que toda a igreja é convocada à conversão. Os evangelhos usam frequentemente a palavra metanoia para falar sobre conversão. Essa palavra significa mudança de mentalidade e de pensamento. Para que possamos mudar nossa relação com Deus, com os outros e com toda a criação, é preciso abandonar ideias egoístas e assumir novas maneiras de pensar e agir. A Igreja no Brasil, há mais de 60 anos, dá concretude à conversão quaresmal a partir da campanha da fraternidade, que une todas as dioceses do país, sendo muito apreciada e incentivada pelos papas. A cada ano, a campanha da fraternidade expressa o desejo da Igreja de que a comunidade cristã ajude a sociedade brasileira a converter-se e assumir novos rumos em relação a temas que são relevantes à totalidade de nossa população, de modo particular, chamando atenção para o cuidado com os mais pobres e com o bem comum. É inerente à fé em Jesus Cristo uma preocupação real com as questões sociais, pois o Filho de Deus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Esse ano, em sintonia com o ensinamento do Papa Francisco sobre o nosso dever de cuidar da casa comum, nosso planeta, a CNBB lançou como tema da campanha da fraternidade, Fraternidade e Ecologia Integral, e lema Deus viu que tudo era bom. Somos chamados a tomar consciência da gravidade da crise socioambiental que já afeta o planeta por conta da ingerência do ser humano, sendo também convocados a substituir a lógica extrativista pela lógica do cuidado. A ecologia integral, tema tão caro ao Papa Francisco, deve ser uma preocupação real, envolvendo todas as esferas da sociedade, os poderes públicos, as esferas políticas, as autoridades religiosas e a sociedade civil como tal. Por ecologia integral, entende-se o cuidado com todas as relações humanas, sociais, ambientais, que compõem a nossa vida nessa casa comum. Naquilo que diz respeito à vida, tudo é interdependente, tudo está interligado. Existe apenas um planeta. Danos irreversíveis já foram causados para longo prazo, mas ainda podemos evitar um desastre maior. Superar a indiferença frente ao sofrimento da terra e ouvir o grito dos pobres, abandonando a idolatria dos desejos desordenados do consumismo e do materialismo, deve mover cada um e a sociedade como tal em um novo caminho político e econômico. Ou mudamos os caminhos escolhidos até o presente momento, ou chegará um momento que não teremos mais como caminhar.
Estabelecemos uma lógica desenvolvimentista baseada na exploração dos patrimônios naturais e na queima de combustíveis fósseis, imaginando que o planeta seja uma fonte inesgotável de matéria-prima. Isso, porém, é um triste engano, pois o planeta possui recursos naturais limitados e também limitada capacidade de se recuperar. Como Diocese de Caxias do Sul, gostaríamos que os senhores e senhoras nos auxiliassem nesse momento, nesse processo de conscientização, conversão de nossas estruturas políticas, econômicas e civis. O texto base da campanha da Fraternidade, no seu capítulo 3, nos apresenta uma série de ações possíveis de serem realizadas, fruto do olhar contemplativo e espiritual, de um debate coletivo, de planejamento comunitário e decisões conjuntas que fazem parte de instâncias maiores de participação e transformação social. Se os senhores e as senhoras pudessem ler ao menos o capítulo 3 do texto da CNBB, certamente terão ideias significativas para pautarem projetos sociais consistentes nessa ordem aqui nessa casa. Para finalizar, senhor presidente, senhores vereadores, queremos agradecer aos caríssimos membros do Legislativo de nosso querido município. Trabalhemos juntos e nos comprometamos a um esforço radical em direção a frearmos o avanço dos efeitos da crise climática. Que Deus Criador, que pôs o ser humano como fiel administrador de seu jardim, nos abençoe, fortifique e sustente no cuidado com a casa comum. Agradecemos aos senhores e às senhoras pela escuta dessa mensagem e eu deixo por escrito uma cópia dessa mensagem para o senhor presidente Lucas e também em nome da comissão da Câmara de Meio Ambiente também para o vereador Cláudio Libatti. Obrigado a todos.